Tudo jóia? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Militar. Que maravilha! Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e tenho uma imensa satisfação em estar aqui diante de vocês para compartilhar mais um pouquinho sobre o nosso CPM, sobre alguns pontos, sobre alguns temas que estão disciplinados no Código Penal Militar. Não esqueçam, Código Penal Militar, para você ter acesso, é o Decreto-Lei 1001/69, ok? Decreto-Lei 1001/69 é o nosso Código Penal Militar. E o tema da aula de hoje, professora, dos efeitos da condenação. Essa, pessoal, é a menor aula que eu ministro, né? Nunca ministrei uma aula tão curtinha como a aula de hoje. Então fica aí uma notícia boa, ou seja, é um tópico aí do seu edital que vai lhe ocupar pouquíssimo tempo, tá? Por quê? Porque os efeitos da condenação, eles estão previstos no Código Penal Militar, no artigo 109. Tão somente no artigo 109. E é um artigo, ó, bem pequenininho mesmo. Essa aula lá é um tapa, ok? Vamos lá então, galerinha, olha só. Quando nós falamos dos efeitos da condenação, nós não podemos nos esquecer o quê? Que toda condenação, ela vai gerar o quê? Efeitos imediatos e efeitos mediatos. Ou seja, toda condenação tem o seu efeito primário e o seu efeito secundário. Por exemplo, né, o efeito primário de uma condenação por um crime de peculato. O efeito primário, né, dessa condenação é o cumprimento da respectiva pena que foi imposta ao condenado. Esse é o efeito primário, né? A respectiva pena que foi imposta ao condenado. E, professora, um efeito secundário, o dever de restituir, o dever de indenizar a instituição militar que sofreu este prejuízo mediante o crime de peculato, ok? Então, os efeitos, nós vamos estudar aqui os efeitos da condenação do Código Penal Militar. E só para nós rapidamente fazermos um panorama geral sobre este tema, tá? Para nós compreendermos o tema, nós estamos aqui, ó, já, ó, tá? Nós já estamos lá, depois de prolatada a sentença. Agora, e até lá, professora, vamos fazer rapidamente a linha do tempo. Eu amo fazer a linha do tempo em direito penal, processual penal. Então, olha só, galerinha, até nós chegarmos nos efeitos da condenação, o que acontece? Bem rapidinho. Primeiro, pelo princípio da legalidade, nós precisamos ter o quê? Uma disposição, né, dessa conduta no Código Penal Militar. Depois que já tem essa conduta descrita no Código Penal Militar, nós temos um militar, tá, que pratica este crime, pratica essa conduta descrita no CPM como uma conduta criminosa. A partir daí, nós temos o quê? Nós temos uma ação penal, uma competente ação penal para, durante este processo penal, mediante a justiça militar, nós comprovarmos a autoria e a materialidade daquele crime. Falando em ação penal, vocês já sabem, nós já tivemos essa aula. Ação penal lá no artigo 121 e 122 do CPM. Toda ação penal, galerinha, ela é de iniciativa pública. Toda ação penal, ela é de iniciativa pública. Não existe ação penal de iniciativa privada. O que existe é uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Onde a ação penal, ela é de iniciativa do Ministério Público. Só que o Ministério Público Militar, ele fica inerte. Ele não age no prazo que ele tem para propor a respectiva ação penal. Diante da total inércia do Ministério Público, a Constituição Federal, ela fala o seguinte, olha, quando a ação penal for de iniciativa pública e o Ministério Público permanecer inerte, não dar início à competente ação penal, autoriza-se que a vítima ou quem de direito inicie esta ação penal.
Note, mas é uma ação penal, neste caso, nós teremos uma ação penal de natureza pública, mas iniciando-se por uma iniciativa privada. Mas note, é uma iniciativa privada subsidiária da pública, ou seja, em que pese essa ação ter sido iniciada pela vítima ou por quem o represente, no caso de morte da vítima, ou por quem o represente, tá? Essa ação, ela continua sendo pública, ela não perde a natureza de pública, ok? Então, toda ação penal, tá? Do direito, do Código Penal Militar, ela é de iniciativa pública, excepcionalmente admite-se a iniciativa privada, mas uma ação penal privada subsidiária da pública. Mantemos a titularidade, mantemos a natureza dessa ação como sendo pública, certinho? Então, depois de proposta, de promovida a competente ação penal, comprovou autoria e materialidade. Comprovou autoria e materialidade, ou seja, comprovou a autoria. Foi o militar X que praticou este crime. Que crime? Que crime? O crime de peculato. Então, comprovou a autoria, comprovou a materialidade, comprovou a existência deste crime, ok? Diante disso, o juiz vai aplicar uma sentença. Ok? E essa sentença, ela representa uma condenação. E essa condenação, ela surte alguns efeitos, ok? Efeitos primários e efeitos secundários. Nós vamos ver aqui agora, no artigo 109, quais são esses efeitos da condenação. São efeitos que alcançam o condenado após a fixação da respectiva pena, após a fixação da respectiva condenação, legitimamente imposta sobre o réu por meio de uma sentença penal. Então, olha só, compreensão sobre o tema. Diante de uma condenação, recai sobre o réu os efeitos desta. Efeitos primários, como a pena em si, tá? As penas em si. Uma das penas principais que nós vimos recentemente em uma das nossas aulas, e os efeitos secundários, decorrentes da aplicação da pena principal, tá? Então, vejam só, os efeitos secundários, eles decorrem, tá? Eles advêm da aplicação da pena principal, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano decorrente da conduta criminosa, tá? O artigo 109 do CPM apresenta os efeitos da condenação. O artigo 109 apresenta para nós quais são os efeitos da condenação. Olha só, galerinha, artigo 109. Dos efeitos da condenação. Obrigação, vamos pegar a caneta de outra cor. Obrigação de reparar o dano. São efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime. Então, essa aqui, tornar certa, essa é muito fácil, tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime. Deve o autor da conduta criminosa arcar com os prejuízos decorrentes de seu ato criminoso, tá? Aí aqui eu trago um exemplo, que é bem clássico, bem tranquilo. No crime de peculato, ressarcir a instituição militar o prejuízo causado. Então, um exemplo é no crime de peculato, que o militar pratica, ele ressarcir o prejuízo causado. Imagine que o militar, ele subtrai do quartel um laptop, né? E aí ele vende esse laptop, ou ele presenteia alguém com esse laptop. Ele não tem mais esse laptop para devolver para o quartel. Então ele precisará o quê? Restituir, tá? Esse prejuízo que causou a respectiva instituição militar. Esse é um dos efeitos da condenação. Então tá, vamos lá então? Olha só, pessoal. Então, os efeitos da condenação, ele é de duas ordens. O primeiro, obrigação de reparar o dano. O segundo,
perda em favor da Fazenda Nacional. Então veja bem, quando fala em efeitos da condenação, imediatamente já tem que vir à sua mente. Primeiro efeito, a obrigação de reparar o dano causado por meio da conduta criminosa. Segundo efeito, a perda em favor da Fazenda Nacional. Perda do quê, professora? A perda dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fato, alienação, uso, porte ou detenção constitua um fato ilícito. Ou seja, né, um armamento cujo fábrica, alienação, uso, porte ou detenção constitua um fato ilícito, ok? B. Perda também do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. Ou seja, tudo que o agente adquiriu de maneira ilícita, tudo que o agente adquiriu de maneira criminosa, ele é perdido em favor o quê? Da Fazenda Nacional. Só que só vai ocorrer essas perdas aqui, tá? Levando em consideração, né? Ressalvando, reservando o direito do lesado ou de terceiro de boa fé. Ou seja, só vai haver a perda desses instrumentos ilícitos. Só vai haver a perda do produto do crime e das vantagens que se auferiram com os produtos do crime, ressalvado, reservado, né? Observado, respeitado o direito daqueles que foram lesados, daqueles que foram prejudicados com essa conduta criminosa ou aqueles que de boa fé também foram prejudicados com esta conduta criminosa. Lembra que nós presenciamos há pouco nessa Operação Lava Jato e tantas outras que já aconteceram? A apreensão de veículos caríssimos, de motocicletas caríssimas, né? Porque são veículos, são motocicletas, por exemplo, que foram adquiridas por meio de produto criminoso, por meio do produto de crime, ok? Então esse é um exemplo de perda em favor da Fazenda Nacional. Sempre reservado, tá? O direito daquele que foi prejudicado com este crime, tá? E daquele de boa fé. Certinho, pessoal? É essa nossa aula de efeitos da condenação. Não falei? É muito curtinha, é muito simplesinha, né? E aí fica aqui, ó, minha mensagem para vocês. O ontem, você está deixando o ontem e está indo para o amanhã. Que amanhã que é esse, professora? Olha aqui, Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Rumo a Minas Gerais, rumo a uma ótima prova, um ótimo concurso para todos vocês, ok? Olha só. Peço gentilmente que vocês avaliem a nossa aula, sucesso nos estudos, deem uma lidinha, tá, no artigo 109, tentem compreender, memorizá-lo, porque ele é muito curtinho, ele é autoexplicativo. Então, se for cobrado algo na prova de vocês sobre efeitos da condenação, eles vão cobrar o texto de lei, tá? Para vocês identificarem se essas situações do artigo 109, se elas refletem ou não refletem os efeitos da condenação. E se você tem em mente, tá, as disposições do artigo 109, que são bem curtinhas, você vai conseguir acertar a questão, você vai conseguir identificar quais são os efeitos da condenação diante do artigo 109 do Código Penal Militar. Um forte abraço, até uma próxima aula, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.